6h30, acho que já podemos ir Eu vou. começando. Muito boa noite a todos. Muita satisfação que recebemos vocês para essa reunião de passagem de 9º ano para ensino médio. Nós já temos conversado, na verdade, essa equipe que vai falar com vocês aqui hoje já tem conversado com os alunos dos 9º anos. Eles devem, se vocês tiverem alguma dúvida, a partir de terça-feira você já pode tirar as dúvidas com todas as turmas. Mas realmente, muito obrigado pela presença. Eu vou passar então para a Maura, que vai apresentar formalmente como é que essa reunião vai se organizar. Tá bem? Estarei aqui para qualquer questão. Na verdade, a minha equipe aí é muito mais competente do que eu para tratar com vocês, tá bem? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma apresentação da proposta pedagógica do ensino médio, contar um pouco das linhas gerais de funcionamento. A Dani, que é nossa coordenadora do médio, começa falando. Depois temos aí os professores Eric, Eduardo e Amanda, que vão falar um pouco sobre as nossas disciplinas eletivas, os itinerários formativos que existem no ensino médio. E a Maria Flávia vai falar um pouco sobre o processo de orientação educacional. Tá? Tem uma apresentação e, após a fala, durante a fala, vocês podem ir colocando coisas no chat, eu vou estar controlando, mas as respostas, os comentários, nós faremos depois das apresentações. Então, perguntas e comentários podem vir pelo chat e, após as apresentações, podem abrir a câmera, abrir o microfone e trazer a sua questão, trazer o seu comentário, tá bem? Então, aqui vamos falar um pouquinho do projeto pedagógico institucional. Nós já temos muitas das famílias que estão aqui conosco, já conhecem desde o nosso projeto de educação infantil, já viveram o projeto de educação infantil, já viveram o projeto de ensino fundamental e a essência do nosso projeto vocês já acompanharam na prática, né? Hoje nós temos aí a estrutura pedagógica do colégio, pela nossa prática, se configura aí nos 6 ciclos. Os alunos de 8º ano, de 9º ano, estão aí no ciclo 5, junto com a primeira série, né, pela proximidade. Então, dentro dessa configuração que eles se encontram. Estão no mesmo prédio, estão em andares diferentes, mas já começam uma convivência mais intensa desde o 8º ano. O projeto pedagógico institucional, existe aí uma fundamentação legal, né, que não cabe a gente entrar nos detalhes, mas para entender onde é que se situa essa nossa fundamentação legal. E o ensino médio, ele é bastante impactado pelas diretrizes curriculares do ensino médio, que vem aí na sua mudança pelo que nós chamamos de base, né, pela BNCC, de 2017, que traz a proposta dos itinerários formativos, pensando aí nas disciplinas eletivas, que já é uma experiência, já é uma realidade aqui no colégio, né? Também o nosso foco é pensar no desenvolvimento das competências gerais e sem descuidar dos conteúdos, dos conhecimentos, porque sem conhecimento, sem conteúdo, não há aplicação, né? Não há uso desses conhecimentos no cotidiano. Então, pensamos sempre nesse compromisso de educação integral, trabalhando conhecimentos, trabalhando habilidades, competências e atitudes de um modo geral. As 10 competências trazidas aí pela BNCC, elas vigoram desde a educação infantil, né? Tem como número 1 o conhecimento, porque sem o conhecimento não se parte para pensamento científico, para pensamento crítico, para senso estético, para comunicação, para cultura digital. E as competências aí a partir da competência de autogestão, de argumentação, e a partir da competência 8, trabalhando mais as questões
atitudinais, né? De empatia, de cooperação, de autoconhecimento, de autocuidado e, finalmente, desenvolvimento de autonomia. Então, as disciplinas, de um modo geral, perpassam por essas 10 competências, isso desde a educação infantil até chegar ao ensino médio. A ideia é que, quando termina a terceira série do ensino médio, que é a última etapa da educação básica, essas competências gerais estejam em seu pleno desenvolvimento. Na esteira dessas 10 competências da BNCC estão também as 4 competências gerais estabelecidas para o século XXI, que são as chamadas os 4 Cs: criatividade, pensamento crítico, colaboração e comunicação. E as disciplinas, de um modo geral, né, a organização curricular tem como pano de fundo a interação nesse movimento de aprendizagem. Então, pensar nas experiências que envolvem a partilha, a comunicação entre os alunos e entre os professores, a aprendizagem ativa, que tem como proposta o protagonismo do aluno, a tecnologia, que esse ano, mais do que nunca, serviu aí de meio, de possibilidade, de continuidade da escolaridade, e a contextualização, né? Então, o trabalho por projetos, o trabalho que tem sempre a relação com o cotidiano. Agora passo aí para a Dani, falar um pouquinho das especificidades do ensino médio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam me vendo e ouvindo. Qualquer problema de conexão, uma hora você me avisa, por favor. Tá bem. Bom, a ideia é apresentar para vocês um pouquinho, então, de como é que estruturalmente o ensino médio está montado para dar conta aí de toda essa proposta que a Maura acabou de resumir para vocês. A gente precisa dar conta do conteúdo que tradicionalmente é esperado do ensino médio, mas a gente vem aí na luta para organizar propostas que desenvolvam nos nossos alunos também essas competências, essas habilidades, essa resiliência, né, essa formação mais completa. E por conta disso, então, a gente tem aí umas adequações de carga horária e de estrutura de currículo mesmo, né? Alterações de algumas disciplinas em relação ao que eles têm hoje no 9º ano. Por conta disso, a gente tem aí, no período da manhã, um horário um pouco mais longo, né? O horário de saída dos alunos é 12h45. Eles entram às 7h15 e saem 12h45, de segunda a sexta. E eles têm também 3 vezes na semana aulas no período da tarde, essas aulas começando às 14 horas e terminando às 3h15. Pode passar, Maura. Os blocos de aula do ensino médio, eles são estruturados em 4 por manhã. Então, a gente tem aí encontros de 75 minutos e não de 90 minutos, como é no Fund 2. Esses blocos, então, significam que no mesmo dia o aluno vai encontrar 4 professores, né? Vai ter 4 disciplinas diferentes. Ele tem 2 intervalos aqui, né? Entre o primeiro e o segundo bloco, terceiro e o quarto bloco, que são intervalos para troca de sala e troca de professor, na verdade, né? Troca de aula, e um intervalo mais longo, de 20 minutos entre o segundo e o terceiro bloco, que é o intervalo para os alunos, então, comerem com mais calma, terem um tempo aí maior de descanso. Então, amanhã é dividida dessa maneira. Todo esse tempo de aula vai ser dedicado, então, às disciplinas tradicionais, já conhecidas, divididas aqui nesse slide, dentro dos 4 eixos da Base Nacional. A novidade na área de linguagens é que os alunos passam a ter a disciplina de literatura, além, né, de língua e produção de texto e arte, que eles já têm. Em ciências humanas, história, geografia e uma disciplina de ética e cidadania, que é uma disciplina que já começa a trabalhar com eles a questão, né, da filosofia e da sociologia atrelada às atualidades, então a discussões de temas atuais, né, envolvendo a então formação ética e cidadã. A disciplina de ciências é desmembrada em 3 componentes: física, biologia e química. Temos a disciplina de matemática, que contempla conteúdos de álgebra e geometria, e
fechando aí, então, a grade curricular, 3 disciplinas eletivas que correspondem aí aos itinerários formativos, que serão apresentados com mais calma no decorrer dessa reunião. Para essas disciplinas, gente, os alunos, para completar, né, então, o desenvolvimento dessas disciplinas e agregar aquelas competências, né, de letramento digital, as disciplinas serão desenvolvidas com o apoio de um material didático essencialmente digital, livros digitalizados, e os alunos que hoje utilizam um Chromebook, né, individual, utilizarão a partir do ano que vem um MacBook, né? Então um device aí, né, um equipamento da Mac e não mais do Chrome, para suportar então aí esse material mais pesado, a utilização de alguns aplicativos mais elaborados, simuladores e tudo mais que os professores agregarem aí ao material didático. Pode passar. Muito bem. Como a Maura disse, né, o ensino médio está sendo impactado fortemente por essas mudanças de legislação, mas não só isso, né? A filosofia da escola, a missão da escola de formar esse aluno para outras competências que não sejam somente os conteúdos, conversa bastante com essas disciplinas que são os itinerários formativos, as disciplinas eletivas. Essas disciplinas, elas vão ser escolhidas pelos alunos, tá? E a lógica dessa escolha a gente já vai comentar com vocês, com a ideia aí de integrar conhecimento, de trabalhar assuntos que não conseguem ser desenvolvidos plenamente nas disciplinas de núcleo comum, oferece para o aluno a possibilidade de flexibilizar uma parte do seu currículo e fazer escolhas, né, bancar essas escolhas, levando essas eletivas, né, seriamente até o fim do ano. Pode passar, Maura. Então, se a gente for sistematizar o número de encontros e os horários do ensino médio, levando em consideração esse cruzamento com o currículo, os alunos que cursam o ensino médio regular, eles vão ter umas disciplinas do núcleo comum, que são aquelas, né, matemática, ciências da natureza, linguagens e humanidades, e eles vão ter um grupo de disciplinas que é mais flexível, que são essas disciplinas distribuídas em 3 eixos. O eixo de ciências da natureza e matemática, o eixo de ciências humanas e linguagens e o eixo de língua estrangeira. O que significa? Significa que nesses 3 grupos, o aluno vai cursar disciplinas, mas ele vai cursar disciplinas que ele escolher. Tá? E aí os professores Eric, Eduardo e Amanda vão detalhar um pouco mais no que se baseia essa escolha e a organização desses itinerários, desses grupos. Tá? O aluno do ensino médio regular, então, nas 3 tardes em que ele estará na escola, ele vai cursar uma eletiva de cada eixo. E o aluno que, porventura, faz high school, ele vai cursar 2 tardes dedicadas ao cronograma, ao horário do high school, e ele vai completar essa grade horária com uma das eletivas, nessa 3ª tarde, ok? É importante que vocês entendam que as eletivas, elas são componentes obrigatórios do ponto de vista de cumprimento de carga horária, de cumprimento de crédito. O ensino médio sempre teve aula, né, além da manhã, mas agora a novidade é essa reformulação no sentido de personalizar esse horário complementar da tarde, ok? Mas são créditos anuais, obrigatórios, com controle de frequência, assim como os que a gente cursa no período da manhã, os créditos que vocês entendem aí como mais tradicionais. Pode passar. Para falar um pouquinho, então, da proposta, né, dessas eletivas, como que elas estão organizadas e o que são esses itinerários, eu chamo os professores, né, Eric, Eduardo e Amanda. Pessoal, boa noite. Espero que me escutem bem, que me vejam bem também. Meu nome é Eric, eu sou professor atualmente do 9º ano em Ciências, então eu passei esse ano inteiro com o filho de vocês, seja na maneira remota, seja na maneira agora do retorno presencial. Eu também sou professor de Física da 1ª série do ensino médio, então eu acabo ficando com um pé em cada barco, acabo acompanhando essa transição, essa passagem entre os 2 segmentos, né? Do Fundamental 2 para o ensino médio. E nessa mudança eu vou pincelar um pouco as falas da Maura e da Dani,
para tentar introduzir um pouco melhor esse conceito de itinerário formativo. Porque nós, enquanto docentes, a gente vê uma potência muito forte de aprendizado, uma potência pedagógica muito relevante nessa nova proposta de disciplina, tá? Então, só para puxar um pouco o que a Mara comentou lá no começo da apresentação, nós estamos pautados em bases legais. Então, vocês já ouviram falar com certeza sobre o novo ensino médio, sobre essa nova distribuição de carga horária e também sobre como o aluno começa a ter um poder de decisão, um poder de escolha em como ele vai cursar certas disciplinas. Como a Dani trouxe, nós temos um núcleo comum básico para todos os alunos, mas tem uma parcela dessa carga horária que ele vai poder ter o poder de escolha, se baseando nos seus gostos, se baseando naquilo que ele prefere ou não estudar e dando, assim, o ensino médio uma cara mais dele, uma cara mais personalizada. E também nós nos pautamos uma deliberação do Conselho Estadual de Educação que tentou pautar quais seriam os eixos estruturantes desses itinerários. E eu trouxe aqui para a gente pensar de forma rápida quais são esses 4 eixos. Então, basicamente, os itinerários vão ser disciplinas que se pautam na investigação científica, em todos os seus aspectos, em todas as suas linguagens, em processos criativos, em mediações e intervenções socioculturais e também, é claro, focando um pouco no empreendedorismo. Ou seja, esses 4 eixos que vão nortear todo o trabalho formado nos itinerários. Então, pensando nisso e também pegando um pouco os eixos da própria BNCC, que a Dani já havia comentado, nós criamos, então, 2 grandes segmentos de itinerários formativos, ou das chamadas eletivas. Primeiro eixo, de ciências naturais e matemática. Então, vocês podem entender aqui, agregando conteúdo de matemática, física, química e biologia, mas não apenas isso, vocês já vão ver com o Eduardo como isso pode ser visto na prática. E o outro eixo que seria ciências humanas e linguagens, agregando aí de forma mais clássica, de forma mais tradicional, história, geografia, linguagem da maneira mais geral que vocês possam entender, e também filosofia, ética, cidadania, entre outros tipos de conceitos. Mas qual é a nossa ideia? Não trazer para o aluno, num itinerário à tarde, numa aula à tarde, o mais do mesmo que ele viu de manhã. Então, a nossa ideia, ao montar esse conjunto de eletivas, é trazer uma visão sistêmica para o aluno. Que ele entenda que, ao estudar um certo processo, seja um processo químico, biológico ou físico, ele tem que entender que isso está dentro de um contexto histórico e até mesmo político, se a gente for pegar alguns eventos. Então, trazer para o aluno não apenas um conceito cru, que ele já viu na parte da manhã, mas tentar temperar esse conceito com novas vertentes, com novas faces, para que ele entenda que o conhecimento não é compartimentalizado, e sim é uma construção sistêmica de várias áreas de conhecimento. Então, para provocá-los um pouco, aliás, hoje na parte da manhã a gente já fez uma breve apresentação para os alunos sobre isso. Na semana que vem, nós iremos ter uma fala individual com cada sala do 9º ano, e tanto eu quanto o Eduardo, que vai complementar a minha fala, nós iremos funcionar como tutores na escolha dessas eletivas. Então, os nossos alunos vão ter total suporte para que eles realizem essa escolha da maneira mais sábia possível, para que eles entendam o porquê de cada eletiva, o porquê de cada proposta, porque não é algo tão direto e tão trivial, e como isso vai complementar a formação deles ao longo de todo esse processo de ensino médio. Então, só para provocá-los um pouco de como serão esses itinerários, dar um breve exemplo, eu chamo agora o Eduardo, só para trazer um pouco desse novo eixo aí que a gente está construindo no colégio. Olá, boa noite. Eu sou o professor Eduardo, sou professor de História dos 2º e 3º anos do ensino médio. E eu estou super contente com essa proposta do colégio. Estou realmente empolgado, porque a gente tinha disciplinas eletivas que eram focadas a uma área específica. E agora, com a nova proposta desse novo ensino médio, que já foi bastante bem explicado aqui, nós tivemos a chance, junto com o professor Eric, de pensar novas propostas, esses itinerários. E eu estou super contente com ele, com essa proposta, porque estamos falando de ensino médio. E as nossas lembranças de escola, né, constantemente nos levam de retorno sempre ao ensino médio. Então, o ensino médio tem que ser uma coisa legal. E essas propostas são super legais. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Temos 2 imagens, né? Temos Frankenstein e temos Martin Luther King. Então, o que a gente procura? Que através, por exemplo,
do livro de Mary Shelley, um livro publicado em 1818, que fala sobre o monstro, a gente possa discutir a ciência do século XIX, né? A ciência, a moral, a ética, a história, tudo entrelaçado, tudo a partir de um start. E esse start é o livro de Mary Shelley. Quem é Frankenstein? Um monstro criado a partir do laboratório. Se pode criar vida no laboratório. Podemos criar vida no laboratório. E também entender o século XIX, suas transformações técnicas, científicas, sociais. Enfim, é uma proposta que ela é transdisciplinar, assim como todas as propostas, né? Eu penso assim, as disciplinas não são ilhas isoladas, elas devem encontrar-se. E a proposta desses itinerários formativos é esse encontro, tornar e facilitar para o aluno que ele se sinta empolgado de dizer, hoje tenho aula à tarde, mas é uma aula super legal. É uma aula onde a gente vai aprender ciência, história, matemática, física, tudo no mesmo momento. E a outra imagem de Martin Luther King é uma imagem associada à disciplina de debate e oratória, né? Utilizamos a figura de Martin Luther King e seu discurso de 1963, Eu Tenho um Sonho, para entender qual é o valor, qual é o peso, qual é o impacto da comunicação, né? A partir de um processo de ensino de oratória, de retórica, de política, né? E também de debate. Então, a proposta desses itinerários formativos é justamente contribuir com o aluno para que ele enriqueça seu conhecimento e goste de aprender, né? Como eu falava no início, quando pensamos o colégio, quando pensamos a escola, pensamos no ensino médio. A nossa lembrança vai até esse momento. E esse ensino médio tem que ser legal, tem que ser uma coisa bacana. E acho que esses itinerários formativos serão um grande diferencial para que o aluno se consiga engajar ainda mais com o colégio, né? Eu tenho a plena convicção de que nossos alunos sentem orgulho do colégio onde eles estudam. E acredito que esses itinerários formativos conseguirão que eles se sintam ainda mais envolvidos com a proposta do colégio. Então, como falou o professor Eric, a partir da próxima semana a gente vai apresentar esses itinerários um a um para as turmas, para que eles possam escolher e dessa forma avançar dentro desse primeiro ano e logo depois no segundo ano e terminar o terceiro ano sempre dentro dessa proposta de itinerários formativos. Agora eu quero passar a palavra para a professora Amanda para falar um pouco sobre o inglês. Obrigada, Eduardo. Boa noite a todos. Eu sou a Amanda, professora de inglês e coordenadora do High School. Vou falar rapidamente qual vai ser o destino dos nossos alunos em relação à língua estrangeira. Como a Dani explicou, língua estrangeira é o terceiro eixo desse itinerário formativo dos alunos, então que eles vão ter que optar por uma disciplina de inglês. Os alunos de high school que já tiveram ingresso no 9º ano vão continuar com essas disciplinas, a Dani já falou rapidamente, né, que eles fazem 2 disciplinas e têm a opção de escolher uma terceira disciplina à tarde, né, para complementar esse itinerário formativo e, claramente, eles conseguem validação na de língua estrangeira. Então, eles vão escolher uma outra disciplina referente ou ao primeiro eixo ou ao segundo, de ciências da natureza e matemática, ou ciências humanas e linguagens. Para os alunos que não fazem high school, há 2 possibilidades de eletivas em língua estrangeira. A primeira, que a gente vai chamar de English Language Arts, que é uma disciplina mais voltada para o estudo da língua inglesa e reflexão através da literatura, de culturas também, mas é uma disciplina mais voltada para o estudo linguístico da língua estrangeira. Quando a gente está falando do Global Culture, que é a segunda opção, é uma disciplina mais temática. Claro que ambas as disciplinas, assim como o Eric e o Eduardo muito bem reforçou, elas são transdisciplinares. Então, vão passar por diversas áreas do conhecimento, assim como os nomes já dizem, né? Então, English Language Arts vai falar de linguagens, vai falar de arte, vai englobar literatura, cultura, assim como o Global Culture é um nome bem aberto, já para a gente poder passar por diversas manifestações culturais, artísticas, ao redor do mundo. Ambas as disciplinas são dadas inteiramente na língua inglesa. Os alunos vão poder escolher livremente quais delas eles desejam cursar. Existe, claro que o Eduardo e o Eric vão me ajudar nisso, em guiá-los para aquela que eles acham mais importante,
mas a ideia é que eles se identifiquem com uma de melhor forma e sigam com os estudos da língua inglesa. Agora eu passo a palavra para a Maria Flávia, nossa orientadora educacional do ensino médio. Obrigada, Amanda. Olá, boa noite a todos. Prazer em conhecê-los. Sou a Maria Flávia, orientadora educacional do ensino médio. A orientação do ensino médio, ela segue muito a mesma estrutura dos segmentos anteriores, né? Que a partir da intervenção entre o colégio, os professores, os alunos e as famílias. Mas, além disso, no ensino médio, traz especificamente o eixo projetos de vida e carreira, né? Então, o eixo tem como foco central desenvolver o autoconhecimento, desenvolver as competências soft skills, que são aquelas competências pessoais, que tem muito a ver com a formação de atitudes, comportamentos, inteligência emocional, que traduzindo são habilidades de comunicação, trabalho em time, resiliência, flexibilidade, que são, na verdade, as competências que fazem a diferença no mundo do trabalho também e nas relações pessoais, né? Então, é o que chamamos de uma jornada do crescimento, né? Que está também alinhada a esse processo de uma fase de transição dos alunos do nono ano para o ensino médio. Então, ele sai do Fundo 2 para o ensino médio e aí são demandadas outras habilidades, outros comportamentos, né? Então, criamos o programa Construindo Escolhas, que está alinhada também à competência 6 da BNCC, que é aí o foco maior de aprender a fazer escolhas alinhado ao projeto de vida, né? Então, esse projeto de vida e carreira do programa Construindo Escolhas, ele tem 3 pilares. O primeiro é quem sou eu, depois quem eu quero ser e o meu papel no mundo. O pilar quem eu sou, ele traz muito o mapeamento e a exploração dos adolescentes com identificar quais são suas habilidades, talentos, principais características. Depois, no pilar quem eu quero ser, traz muito aqui a identificação de quais são os meus interesses, quais são os meus motivadores, né? Que isso é muito importante. E que também vai trabalhar a identidade desse jovem. E o último pilar, que é meu papel no mundo, vai trabalhar com o objetivo de desenvolver esse protagonismo juvenil, né? Que aqui a ideia, o objetivo é mobilizar valores e competências para que eles possam, de alguma forma, participar, né? Como que eles podem participar no mundo, trazendo um propósito, e aí é o que eles querem fazer e o para que eles querem fazer. Então, é criar significado, dar sentido a essa escolha, né? Então, e por fim, acreditamos que a escola é esse ambiente que vai desenvolver e vai promover uma reflexão mais ampla sobre a vida, né? Então, esse pilar, esse eixo, projeto de vida e carreira, traz todo esse processo também de compreender o mundo do trabalho, as tendências das profissões, e que esses 3 pilares são trabalhados ao longo dos 3 anos do ensino médio. Então, à medida que ele vai avançando, ele vai aprofundando cada vez mais essa construção. E são utilizadas metodologias ativas, né? Onde traz aí como foco central o protagonismo do aluno, né? Então, ele vai desenvolver, ele vai criar esse projeto alinhado aí a essa autonomia que será criada durante aí o segmento. Tá bom? Obrigada pela atenção. Encerramos aí a nossa apresentação geral. Maura, eu vou fazer... eu estou aqui, eu tenho 2 questões que eu vou colocar, vou acrescentar. Primeiro, eu assumidamente careta que eu sou, mas eu sou muito orgulhoso de vocês. Gosto muito do que eu vi. Realmente é muito interessante o engajamento e a competência e a clareza que os professores têm do projeto pedagógico da escola e da função do ensino médio. Vejam que nós conseguimos fazer isso, e não é o ensino médio mais cuja única preocupação é fazer com que o aluno passe no vestibular. O segredo é como não abandonar essa questão do sucesso, do acesso ao ensino superior, mas tendo um projeto de colégio, alguma coisa um pouco mais ampla, uma coisa mais moderna, uma coisa mais de primeiro mundo. Uma questão que eu quero lembrar a vocês, o colégio e a própria mudança da legislação impôs como meta para ser cumprida até o final, até os anos, para começar em 2022,
que as escolas do ensino médio tivessem período integral. Olha, nós já temos isso. Quando todos falaram que tem 3 tardes, nós esquecemos, vou puxar a orelha aqui, ó. Não esqueço que eles têm que fazer educação física, ele tem várias alternativas, e isso é um crédito. Eu digo que é um crédito obrigatório, mas faz muito tempo que vocês, não tem mais ninguém do meu tempo aqui nessa reunião. Só no meu tempo, assim, ó, quem não faz educação física ficava reprovado por educação física. Ao longo dos meus 50 anos de diretor de escola, nos últimos 40, pelo menos, eu nunca mais vi ninguém ficar reprovado porque não fez educação física. Mas a escola tem que oferecer, isso tem que fazer parte da vida dos alunos, e realmente isso tem acontecido no ensino médio. Então, esses alunos que fazem de 34 a 36 aulas semanais, eles vão fazer mais 2 ou 3 ou 4 créditos de educação física, portanto, vão chegar a um total de 40. Isso é realmente um negócio muito importante, muito interessante. E, óbvio que quanto mais esses alunos, os alunos do ensino médio dependem, precisam sim se dedicar aos estudos, mas nada que os mate, que deixe de fazer eles serem jovens. Há uma fama, às vezes equivocada, de que os alunos do Irapuru não vivem a vida. Não, isso não é verdade, os alunos sabem disso e é melhor conversar com eles a respeito disso. Mas também é absolutamente reconhecido e pretendido que os alunos não passam em branco a vida inteira no ensino médio sem estudar. Isso não é legítimo, não é possível, isso é necessário. Eu queria fazer essa ênfase na educação física. E outra coisa, talvez, anotar, não sei se vocês, a Amanda falou claramente, também é objetivo da escola, os alunos do ensino médio, a partir do primeiro ano, fazem pelo menos um componente curricular em língua inglesa. O professor só fala inglês, os textos são em inglês, e nós conseguimos sim. Se alguns alunos que vêm, tem algum projeto de recuperação disso aí, nós conseguimos alcançar. Mas a gente veio evoluindo até alguns anos atrás, até o ano passado, mesmo esse ano, tínhamos que ter um desses inglês no nível básico. A nossa meta é que a partir de 2021 a gente consiga fazer pelo menos anualmente, no mínimo, um componente curricular em língua inglesa. Para isso que eu ia acrescentar, se eu errei, podem me corrigir. Não, está tudo correto aí, Arthur. Também vou acrescentar atividades que os alunos de 9º ano, muitos já participam e que continuam no ensino médio. O teatro, as Olimpíadas, né? Então, eles acabam se ocupando muitas das tardes com essas outras atividades no colégio, né? E aí agora deixo aberto para que vocês, pais, possam abrir o microfone, abrir a câmera, tecer comentários, esclarecer dúvidas, ou quem não quiser abrir câmera e abrir microfone, pode fazer pelo chat mesmo. Vamos lá, pode ser um de cada vez. Maura, boa noite. Boa noite, Roberta, tudo bem? Tudo em ordem. Eu tenho uma pergunta que é sobre os livros, né? A ciência já tem uma plataforma digital. E para o médio, como é que funciona? Qual é o percentual de digital e analógico, impresso? Então, nós vamos, para o ano que vem, a nossa proposta é de livro digital, livro interativo digital, de todas as disciplinas. E os professores desenvolvem, a partir dos livros digitais, as sequências didáticas. Tá? Então, os alunos não terão os livros em papel, salvo livros de literatura, né, que o ensino médio normalmente estudam aí algumas escolas literárias e sempre vinculados também aos editais de processo seletivo. Então, muitos dos livros de literatura trabalhados são livros que são definidos no início do ano, após as orientações de algumas universidades, aliados àqueles das escolas literárias que fazem parte da disciplina de literatura também. Eu acho que você pode até, Maura, a partir dessa pergunta,
aprofundar um pouco essa questão de como funcionarão esses livros digitais, inclusive com possibilidade de inserção no próprio livro por parte da escola. Isso. Nós fizemos aí uma parceria com a editora Moderna, né? E o livro será customizado. Então, os professores vão trabalhar a ordem dos conteúdos. Então, pensar que o ensino médio existe um currículo que está estruturado em 3 anos, né? Há livros que são volume único, que os alunos usam ao longo do ensino médio, das 3 séries, e há livros que estão organizados em 3 volumes. Pelo nosso currículo, os alunos não usam necessariamente o volume 1 na primeira série, o volume 2 na segunda e o volume 3 na terceira. Então, há a possibilidade dos professores fazerem aí a organização dos conteúdos conforme o projeto institucional. Além disso, o professor também pode inserir nesses livros material de sua autoria, que é muito comum no colégio, né? Então, sequências didáticas também estarem nesses livros. Então, por exemplo, tradicionalmente, os livros didáticos trazem uma parte de texto, né? O mínimo que o aluno deve saber sobre aquele determinado assunto, trazem na sequência algumas questões, ou dissertativas ou objetivas. O que é que os professores fazem? Eles enriquecem essa sequência didática, né? Com filmes, com outros tipos de exercícios. Pensando aí na área de ciências, o Eric pode dar algum exemplo mais pontual, Eric, de como Isso é que eu até queria esse comentar, livro... Maura, não, só para temperar um pouco mais a discussão e explicar também para os pais o que isso possibilita para nós enquanto docentes. Simuladores, esse ano a tecnologia, como a Maura falou, invadiu a nossa vida acho que mais do que nunca e nos ensinou também muito sobre outras ferramentas. Então, eu particularmente usei muito com o pessoal em ciência esse ano simuladores, tá? Outros aplicativos que fornecem algum tipo de experiência para ser feita de maneira online. Então, tudo isso vai enriquecendo um pouco o nosso próprio caminho pedagógico ao longo de um ano. E acho que um outro fator também que é importante ressaltar desta vantagem do digital versus o impresso é na construção da ementa entre disciplinas. Eu explico. Eu sou professor de física na primeira série, só que ao discutir física, eu vejo o projeto como um todo, na primeira, na segunda e na terceira série. Como a Maura bem disse, a questão dos volumes e desse sequenciamento didático. Mas eu tenho que dialogar necessariamente com a equipe de matemática, porque eu tenho conceitos que vão em paralelo. Então, esta oportunidade do material digital e ser interativo, de eu poder fazer essas inserções pontuais e com alguma intencionalidade pedagógica, é fundamental. Então, se eu estou trabalhando ótica na primeira série e eu sei que matemática está numa parte do livro que trabalha um conceito que para mim é uma ferramenta fundamental. Então, eu já consigo inserir um pedaço do caderno de matemática no meu caderno de física, só para relembrar o aluno dessa ferramenta. Então, esse diálogo entre as disciplinas, que o Edu também trouxe, dessa transdisciplinaridade, funciona também no nosso núcleo comum. Então, nós procuramos sempre conversar, e física e matemática é um exemplo latente disso, e esta conversa e diálogo, eu acho que funciona muito bem com esse novo tipo de material. Então, tem muito sentido para nós, em ciência e matemática, esse diálogo do digital, quando nós observamos essa ponte estabelecida entre os conteúdos. Aqui tem uma pergunta, ficou tem claro... 2 perguntas de custo, Isso, Maura. já tô entrando nelas agora. Tá esperando o Eric terminar. Eu achei que ficou super claro, assim, eu agradeço, acho que vai ser super legal. Eu só vou emendar uma outra questão que eu tenho uma preocupação, que é assim, o digital eu achei maravilhoso e todas essas possibilidades, mas a gente às vezes precisa rever um conteúdo, né? Então vamos imaginar, já estou imaginando a Camila lá no terceiro do médio, e aí depois ela vai ser desligada da escola, mas vai ter que continuar estudando para o vestibular, né? Para o Enem, para o que quer que seja. Os alunos vão ficar com esse conteúdo? Isso. Então, a nossa preocupação foi, inclusive, Roberta, encontrarmos uma editora que o livro digital fosse do aluno para sempre. Né? Assim como o livro de papel a gente compra e é nosso eternamente, a opção pela editora Moderna foi por esta possibilidade dos alunos terem o livro para si. As demais editoras, os alunos ou teriam o livro pelas 3 séries do ensino médio ou apenas por aquele ano letivo. Tá? Então, eles terão o livro, será deles durante a estadia deles no colégio e mesmo depois de saírem. Aqui tem uma pergunta falando um pouco sobre a questão do custo desses livros digitais. Ele tem um custo reduzido,
do livro impresso, né? Porque ele não vai... Podemos dizer a lista de material do primeiro ano do médio era um problema sério, porque era excessivamente cara. Esse custo vai ficar muito reduzido esse ano com essa nossa decisão. Também, Mauro, pode falar alguém perguntou se tem que comprar o Mac. Isso, já vou dizer. Então, da mesma forma que os alunos receberam o Chromebook, eles receberão o Mac. E não dá para ser de uso pessoal. Já tenho em casa um Mac e vou levar para a escola. Não, porque esse equipamento vai ser gerenciado pela escola, né? Não tem como a gente gerenciar equipamento individual. Então, como o Eric falou, então, tem simuladores. Na hora que a gente vai fazer o acesso a eles, precisa ser no equipamento da escola. Os exercícios voltados para os exames, então, a gente não perde de vista a USP, Unicamp e outros. Muitos dos livros didáticos já trazem exercícios de vestibulares. No ensino médio também tem aí uma prática de simulados, né? Que a gente começa em doses homeopáticas, isso vai se intensificando mais ao final, quando eles estão na terceira série, mas é uma preocupação nossa, até porque os simulados acabam dando uma visão de que habilidades ainda estão frágeis, de qual é o investimento de estudo dos alunos, né? Então, tem essa possibilidade. O que mais aqui temos? Então, por isso que os exercícios são voltados para o conteúdo em si, para a aplicação. Então, pensando sempre, quando eu vou na sistematização dos conteúdos, vou trabalhar em 3 eixos: na compreensão, na aplicação, né? E na memorização, no conceito em si. Então, eu compreendo, então vou ter exercícios que vão revelar se eu compreendo aquele conteúdo, se eu sei aplicar aquele conteúdo e se eu domino aquele conceito. E, além disso, os exercícios, né, de vestibulares, tanto questões dissertativas quanto questões objetivas. Isso acontece no ensino médio como um todo, tá? Aqui Boa noite, Mauro. Oi. Vou só seguir 2 perguntas aqui, Tatiane, já abro para você, só um minutinho. Tá bom. Aqui temos uma pergunta falando dos itinerários. Se o aluno escolhe o eixo matemática e ciências, 3 vezes por semana, ele não vai estudar as 3 disciplinas desse eixo. Por quê? Ele vai escolher uma do eixo de ciências da natureza e matemática, outra do eixo ciências humanas e linguagens e a outra disciplina do eixo língua estrangeira. Ele escolheu 3. Mas olha, eu gosto muito de tal eixo. Posso escolher mais uma disciplina? Até pode. Junto aí com a orientação educacional, que faz um plano, junto com o Eric e com o Eduardo, que são considerados aí os nossos tutores de disciplinas eletivas. Os alunos podem fazer uma disciplina a mais? Pode. Né? Mas ele começa e termina, ele vai até o fim do ano, tem que ter o compromisso, né? E lembrando, Maura, o itinerário vai se formando ao longo do ensino médio como um todo. Na segunda série, os alunos optam, já tem mais condições de optar por aquilo que querem, e na terceira também. Os alunos, tem aqui a pergunta em relação aos conteúdos digitais. Quando vocês efetivarem a compra dos livros, os alunos recebem uma senha de acesso, né? E eles podem usar esses livros tanto do modo online como offline. E os livros também têm possibilidades de realizar os exercícios no próprio livro e exercícios que os alunos vão realizar no caderno também, porque nós não vamos abandonar os cadernos, né? Os alunos ainda usarão o caderno como forma de registro, né? Redação de português. A gente tem um conteúdo específico, mas dentro da linguagem. Não sei se o Eduardo ou a Dani querem falar alguma coisa, mas... Eu acho que a pergunta, Maura, a redação será feita também e principalmente no papel. Sim, tem o papel. Existe uma plataforma que ajuda no processo de
de correção, né? Então, existe o livro digital de redação, que é o da Bernadette Abalri, e todo o trabalho de construção de proposta de redação, né? Então, para produzir um texto, normalmente é um conjunto de textos que servem de pretexto para a produção de um novo texto. Tatiane. Oi, boa noite a todos. Minha pergunta é quanto às eletivas, Maura. É o seguinte, falaram que o aluno opta de acordo com a afinidade de um projeto futuro, já pensando nisso. Também tem a possibilidade de um aprimoramento, por exemplo, ele escolher uma matéria que ele não é tão bom, ou não tem essa função? Também tem. Às vezes ele até pode fazer uma disciplina eletiva por indicação de um professor, da orientação educacional. Então, sempre esse momento de escolha de eletiva, o aluno nunca está sozinho, né? A função do tutor é exatamente essa, entender. E também tem aí, o Érico ou o Eduardo ou a Dani podem falar melhor do que eu, inclusive, de que, às vezes, como as eletivas, elas nunca estão isoladas, ela nunca é só matemática, ela nunca é só linguagem, ela nunca é só história, mas sempre tem. Então, eu posso ter uma amplitude maior da história, mas vai ter o momento da matemática, né? Tem uma disciplina, por exemplo, que envolve a questão de música. É da primeira série essa de música, Eric? Isso, da primeira série. Chama O Trem. E é na linha que a Maura comentou. Nós tentamos estruturar esses eixos para dar uma visão geral do itinerário, mas o nosso compromisso é sempre com a sistematização para que o aluno entenda que o conhecimento não se constrói de maneira isolada. Então, nessa própria letiva de música, a ideia é partir de um aspecto de uma música, da letra de uma música, e trabalhar questões históricas, geográficas, mas também, ao mesmo tempo, a música não se dá sem ritmo, e ritmo é feito de compasso, é feita de contagem, então tem a sua abordagem matemática. É claro, quando você pondera isso na eletiva, a matemática aparece com uma ponderação menor do que a análise linguística da música, do que a análise cultural da música, do que a análise geográfica da música, do que a análise histórica da música, mas ela estará presente também. E isso vai estar em cada uma das eletivas. Na semana que vem, como eu já disse, nós iremos fazer uma apresentação extremamente detalhada em cada uma das turmas. A gente vai entrar no A, B, C e D, eu e Eduardo, e vamos apresentar todas as emendas. São 8 no total, são 4 opções do eixo de Ciências Naturais e Matemática e 4 no eixo de Ciências Humanas e Linguagens. Nós vamos apresentar para cada um deles. Nós temos a ideia de um patrono para cada eletiva. Patrono é uma figura histórica, uma obra histórica que vai dar o start, que vai dar o início do debate para aquela eletiva. E todas vão contemplar um pouco cada coisa. Foi falado da redação também. Tem, por exemplo, uma eletiva na primeira série que fala sobre metodologia científica. Não dá para se pensar, você imaginar um cientista que olha a natureza de uma maneira com um método científico detalhado e ele não escrever isso. Então, vai ter a elaboração de um artigo científico, por exemplo. Então, a redação está presente numa eletiva que não está no eixo de ciências humanas e linguagens, mas está no outro. Então, a gente vai tentar perpassar um pouco todos esses tipos de componentes. Se o Edu e a Dani quiserem complementar, também acho que essa seria a ideia geral dos itinerários. Acho que o que ajuda a visualizar é lembrar, né, contar para vocês que as eletivas, inclusive, elas não têm um professor único. A gente trabalha muito com professor convidado, com dupla docência, é uma coisa de contribuição das áreas mesmo, num momento que tem um tema principal, que tem 1 ou 2 componentes curriculares centrais, mas as experiências que a gente já teve nos últimos anos mostram que funciona muito bem essa coisa de conversar entre as áreas, literalmente mesmo. A gente troca a aula, entra junto um na aula do outro, e isso acaba funcionando, então, como uma materialização dessa ideia da interdisciplinaridade, né? O aluno entende mais quando ele percebe que vários professores que eles já conhecem, que dão componentes curriculares que eles estão acostumados. Então, eu sou professora de biologia, o Eric é de física, e quando a gente dá uma aula junto, eles falam: nossa, eu tive uma aula que eu usei física e biologia. E então a gente concretiza isso, inclusive, através da troca de ciclos aí de professores e troca de informação durante a aula também.
Aqui tem uma questão falando sobre a organização das turmas. De manhã, os alunos serão organizados em turmas A, B, C e D. À tarde, eles têm turmas mistas. Então, tem uma disciplina de linguagem, posso ter alunos da turma A, da turma B e da turma C. Então, são turmas diferentes, né? E, às vezes, mesmo as disciplinas eletivas, às vezes, tem 2 turmas. Então, pode ser, o Eric falou que são 4 disciplinas de cada eixo, né? E de língua estrangeira são duas disciplinas. Às vezes, eu posso ter 2 turmas de uma das disciplinas de inglês e não ter nenhuma da outra, né? Então, há essa possibilidade também. Já tem as disciplinas de cada eixo. Os caderninhos estão saindo, até a semana que vem já estarão publicados para os alunos e vocês também terão acesso a isso. São sempre 4 disciplinas do eixo de Ciências da Natureza e Matemática, 4 de Ciências Humanas e Linguagens e 2 de Língua Estrangeira. Mais alguém? Quer abrir o microfone, fazer algum comentário, trazer alguma pergunta? Posso responder essa, Maura? Acho que o Daniel comentou Pode. de computação. Teremos sim, Daniel, teremos sim. Nós temos de computação, tem uma eletiva que será focada nisso para a primeira série também, terá outros elementos além da computação, porque a nossa ideia é não fazer apenas algo focado na computação, que é uma linguagem, mas entendê-la como uma ferramenta dentro do método científico. Então, transcender um pouco apenas a linguagem, mas inseri-la num dado contexto. Mas teremos sim, em outra também é possível ser trabalhado uma linguagem de computação. Temos kits de robótica também que serão utilizados nas eletivas, temos simuladores, temos um laboratório também que vão ser utilizados. Os alunos vão ter uma gama de ferramentas, mas teremos sim uma disciplina que tratará sobre computação em uma linguagem específica, mas tratará sim sobre computação, que é uma das que grande parte dos alunos, principalmente, eu sou professor de Olimpíada também de Matemática do 8º e 9º, e vários alunos de Olimpíada já ficam pensando nas aulas de computação. Então, teremos sim isso. Está na ementa de uma das eletivas e com possibilidade também de estar na outra, dependendo daí da direção que a eletiva tomar. Ela pode ser utilizada em ambas, sem problema algum. E na segunda série também teremos outra de computação. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alexandre, eu sou marido da Daniela, que está aparecendo o nome aí no vídeo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a escola pela iniciativa. Eu tenho uma filha mais velha que fez high school, e quando eu quis que ela fizesse high school, a minha ideia inicial não foi nem pretensão dela estudar fora, mas sim de ter acesso a uma coisa diferente, que abrisse a cabeça, por exemplo, economia, política, debate, e eu achava isso muito interessante. A escola, assumindo essa postura, aposta nessa iniciativa de abrir realmente a mente das pessoas, das crianças, né, para assuntos diferentes daquela coisa bitolada da escola, de estudar só para passar no vestibular. Então, gostaria de parabenizar a escola pela iniciativa, acho fundamental e muito bacana. Eu só não entendi um ponto, desculpa se eu não entendi direito, mas dentro de cada eixo, por exemplo, vamos dizer, o eixo de ciências, então você tem matemática, física, química e tal. Essas disciplinas serão completamente integradas ou a criança vai poder escolher, por exemplo, química, ou matemática, ou física, ou ela vai ser uma coisa só? Um eixo vai ser um bem bolado, vamos dizer, de todas as matérias misturadas, assim. Ou de história, por exemplo, filosofia, história, geografia misturadas num contexto. Ou ele vai escolher assim, história ou geografia. Elas estão sempre dentro de um contexto. Quer fazer algum comentário, Eduardo, dar um exemplo mais prático de uma disciplina em si?
Claro. Sobre a questão do eixo de ciências humanas, por exemplo, são disciplinas que se complementam na proposta desses itinerários. A gente discute, por exemplo, a urbanização, né? Temos uma disciplina já para o segundo ano, que é sobre urbanização, sobre favela, sobre cidades planejadas. E aí entra a questão da geografia, entra a questão da filosofia, entra a questão da história, sempre elas se integrando. A proposta dos itinerários são justamente em que essas disciplinas possam ser integradas a outras para ampliar o conhecimento, né? Entender que o conhecimento se constrói, né? E se constrói a partir do apoio de outras disciplinas. Então, a proposta dos itinerários aponta nessa direção, né? Onde o aluno possa entender de que uma disciplina não necessariamente consegue se desdobrar ela sozinha. No assunto de debate, por exemplo, em debate nós temos linguagem, nós temos escrita, nós temos política, nós temos história. E tudo isso se complementa dentro da sala de aula, para que o aluno entenda que existem essa integração entre as disciplinas. Então, a proposta de itinerários aponta para esse caminho. É exatamente o que eu havia imaginado. Só que, num dado momento, alguém falou de escolher uma disciplina dentro do eixo. Então, na verdade, você escolhe o eixo. E o eixo nós temos 4 disciplinas dentro de cada eixo. Então, por exemplo, deixa eu só pegar aqui. É que não se confunde com a disciplina de história ou a disciplina de geografia. Isso. Então, eu tenho uma disciplina que chama Ciências Humanas e Linguagens 1. Ela vai envolver linguagem e história. E o mote dela é: eu tenho um sonho, discurso, oratória, retórica e debate. Tá? Então, vai trabalhar principalmente linguagens e história. Uma outra disciplina da primeira série, dentro desse eixo de Ciências Humanas, que é Ciências Humanas e Linguagens 2. O que ela envolve? Música, história, linguagens e matemática. O foco dela é o trem, uma viagem pelos trilhos da música brasileira. Achei perfeito isso. Eu não havia identificado exatamente, quer dizer, essas disciplinas, quando fala em disciplina, a gente sempre acaba imaginando as disciplinas básicas, né? Isoladas. Então foi perfeito. Agora já consegui entender. Tá? Outra coisa, rapidamente, apesar de achar fantástico isso, acho mesmo e apoio em gênero, número e grau, sempre uma preocupação ainda reside na parte de conteúdo, né? Para provas e para concursos futuros. Normalmente existem bases pré-estabelecidas, por exemplo, etapa, ângulo, objetivo, esse tipo de coisa. Existe uma base para o colégio ou não? São coisas que o colégio está buscando conhecimentos isolados e montando uma base própria de conhecimento para essas questões? Então, existe toda uma estruturação curricular. Do que é composto o currículo? De um conjunto de conhecimentos e de um conjunto de habilidades, o que o sujeito vai fazer com esses conhecimentos. A Base Nacional Curricular Comum, ela já elenca o que minimamente todos os alunos que terminam o ensino médio devem saber no território nacional como um todo. Então, é sempre assim, Base Nacional Curricular Comum. O colégio, pelas próprias condições que nós temos de desenvolver, nós sempre ampliamos isso que tem como mínimo dentro da base, né? E quando a gente amplia, expande para essa ampliação do olhar, da visão de mundo, e também para os diferentes vestibulares, não só nacionais, até como internacionais, né? Eu prometo que depois eu vou fazer um outro encontro com as pessoas que estiverem mais interessadas com esse assunto. Eu, pessoalmente, tenho me envolvido uma discussão muito séria a respeito da mudança desses vestibulares. No estado de São Paulo, nós temos uma situação diferente do resto do país. Por quê? Porque no resto do país, o grande instrumento de entrada na universidade pública é o Enem, exceto no estado de São Paulo, porque no estado de São Paulo tem um peso nos vestibulares da USP, Unesp e Unicamp, especialmente. Esses alunos todos, nesse momento, passam
passam por um processo. Eu acredito piamente que esta exclusividade do acesso ao ensino superior pelo vestibular essa exclusividade está acabando. Já temos iniciativas do tipo da GV, do INSPER, do próprio Medicina do Einstein, que tem um processo de admissão, que é um application na segunda fase, de uma entrevista, enfim, e que também não pressupõe só aquelas antigas provas de física, química e biologia. Bom, nós temos que fazer uma mágica aí, e é por isso que ainda temos essa aparente dicotomia entre o que acontece na parte comum e a parte da tarde. Por quê? Nós não podemos abrir mão, e não abrimos, os nossos resultados são ótimos nesse sentido, de que os alunos tenham um bom desempenho nas ditas provas vestibulares. Então, não podemos abrir mão disso, não devemos e não temos aberto mão disso. Mas acredito que numa discussão acadêmica, que o processo de acesso ao ensino superior vai mudar nos próximos anos, e já está mudando, vai chegar mais perto do que acontece no resto do mundo. E o que a gente tem também, os professores, ao longo das 3 séries do ensino médio, e depois mais fortemente na terceira série, as eletivas acabam tendo um caráter de aprofundamento, de verificar, de varredura de quais são os itens mais solicitados nos últimos vestibulares, então olhar onde é que ainda há algum tipo de demanda dos alunos. Então, normalmente isso sempre está coberto. Tenho aqui 2 questões do chat, uma falando do contrato, quando nós vamos enviar o contrato para rematrícula com os valores, isso deve se receber nos próximos dias, acredito que entre amanhã e o início da próxima semana, tá? Também tem uma pergunta aqui sobre a disciplina ética e cidadania que o Eric falou. Não sei se a Dani quer falar um pouco sobre essa disciplina, Dani. Qual que é a pergunta, Maura? Ética e cidadania, qual é o material utilizado e como é que acontece essa disciplina? Que tipo de professor, que professor que se encarrega dela? Essa disciplina... Então, estamos com um problema, né? Um problema desse professor, vou fazer propaganda política, horário eleitoral. Exatamente. Essa disciplina hoje, ela é ministrada pelo professor de História, da primeira série do médio, que é o professor Gustavo, e ele também é professor de Sociologia e Filosofia da terceira série. Tá? A ideia é partir de um material didático gerado pela própria sociedade, digamos assim, notícias de jornal, blogs, artigos, e o Gustavo, ele seleciona esses conteúdos, alinha com alguns pensadores, alinha com alguns historiadores, faz contrapontos entre o atual e o histórico. Os alunos participam através da produção autoral também. É uma disciplina que não tem prova, é uma disciplina que é avaliada por processo, por discussão, por trabalhos pontuais dos alunos, né? Pesquisas, análises. Então, ela é uma disciplina que cada ano ela se apresenta de uma maneira diferente. Ela tem uma proposta central comum para todo ano, mas ela vai se construindo à medida que os debates vão surgindo na sociedade. Então, é a maneira de pegar temas polêmicos que, eventualmente, os alunos estão discutindo sem muita orientação, sem um guia, sem um norte. E o Gustavo trabalha com eles, então, essa questão de que fontes beber, né? Como se expressar, como expor sua opinião de maneira adequada, como ouvir o outro. Então, ela se constrói a partir da demanda de cada ano, com esses materiais trazidos pelo professor e muitos materiais de imprensa também, de imprensa digital. Eu vou explicar a brincadeira agora que já falei. O Gustavo ele é candidato a prefeito em Sarapuí. Sarapuí é uma cidade que deve ter, acho que, 3 mil eleitores, mas eu torço para 2 coisas. Eu torço para ele ganhar e não ganhar, mas Sarapuí, acho que ele vai poder continuar trabalhando conosco, mesmo o prefeito. Espero que ele ganhe, sim. Então, só brinquei porque esse é horário eleitoral. O Gustavo é candidato a prefeito em Sarapuí. O Gustavo é o professor de teatro também. Alguns alunos do 9º ano já conhecem. E os alunos, nessa disciplina, eles assinam um jornal também, um jornal digital. Digital, né? Isso. Folha ou Estadão, que
Eu acho que onde nós vai temos que ampliar, viu, fomentando. Maura? Podemos ampliar para a Globo também, Sim, sim. outros jornais. Eles têm alguma coisa... Tem sempre sugestão, né? Alguns jornais e revistas também. E aí cada aluno faz aí a sua opção e acaba tendo uma diversidade nas aulas. Mais alguma questão? Estamos aí abertos. Amanda, uma sobre inglês. O eixo de língua, haverá alguma eletiva em outro idioma que não o inglês? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas a gente tem pensado nisso. Eu tenho conversado bastante isso. A partir de agora, nós temos que pensar em outra oferta com a universalização do projeto de inglês do colégio, que eu não vou tratar disso agora, porque não é mais com vocês, é para a turma menor. Com certeza, nos próximos anos, nós temos que ter outra alternativa de pelo menos mais uma língua para ser oferecida para os alunos. Realmente é parte do plano. Não cabe na grade desses alunos mais alguma coisa. Pode ver que estamos com as semanas tomadas, mas isso terá que ser uma necessidade dos próximos anos, bem próximos ainda. Mas eu acho válido ressaltar que quando a gente pensa em disciplinas transdisciplinares e temáticas como as que a gente está fazendo, é realmente para que os alunos nunca achem que o conhecimento de uma língua se esgota. Pelo contrário, né? Eles vão usar a língua inglesa como meio de comunicação. Jamais vão deixar de estudá-la, existe sempre uma abordagem linguística, uma estruturação da língua em si, mas vão tratar de temas tão diversos que eles vão perceber que não existe uma zona de conforto nessa língua. Mais alguém? Se não tivermos, vamos encerrando, agradecendo aí a presença de todos. Isso. Ainda nos colocamos à disposição. A gente sabe que aqui é uma apresentação mais aligeirada. Depois nós vamos disponibilizar o vídeo dessa reunião. Então, vocês vão ter possibilidade de assisti-la novamente. E qualquer ponto que ainda gere dúvida, estaremos à disposição para atendermos aí na individualidade, conforme a demanda que o grupo trouxer. Quero agradecer muito também a reunião e quero dizer que estou muito satisfeito com ela. Acho que é muito bom conversar com os pais sobre o projeto pedagógico de verdade, não sobre eventuais questões menores que acontecem na escola. Realmente acontecem, mas muito interessante poder conversar com vocês sobre isso. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, até. Boa noite.